eu acho que a educação com o consumidor final, e isso é algo que nós precisamos fazer mais. Se você olha a indústria da carne, tem muitos documentários que tem na Netflix e outras plataformas que eles fazem, que convidam a gente para vir a nossas suas plantas e elas ensinam elas o que eles fazem, porque nós não podemos dar a imagem para as pessoas que somos uma fábrica de segredos, né? Nós somos em geral, somos uma organização científica e nós queremos o mesmo que você. Nós somos os nossos próprios consumidores. Meus filhos consumem nossos frangos. Então, eu acho que nesse sentido temos que ser muito mais transparentes, mas tem que ter certas regulamentações para isso, porque não podemos irmos ao extremo de ter tudo transparente a ponto que pode ser usado em nossa contra. Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós teremos aqui um convidado muito especial, um convidado que vem do exterior. Nós teremos aqui uma conversa com o Dr. Juan Francisco de Vilhena. Dr. Juan Francisco, agradeço aí a sua disponibilidade de estar nos atendendo. É um profissional que tem uma longa trajetória dentro do food safety, em avicultura, em avicultura de corte, em frangos. O Dr. Juan, ele é engenheiro de alimentos, formado pela Universidade Nacional Agrária de Molina, no Peru. Ele tem o seu mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Maryland, trabalhando aí com fluoroquinona, com resistência de E. coli. Tem o seu doutorado na Texas Tech University, está sempre trabalhando na área de food safety e sempre trabalhando na área de controle de patógenos, né? Então, seja muito bem-vindo, Dr. Juan. Agradecemos novamente a presença do senhor e passo a palavra para o senhor fazer as suas considerações iniciais. Muito obrigado pelo convite. Estou muito animado de estar aqui. Agradeço a convite. Bom, gente, nós estamos dando uma especial deferência do Dr. Juan, que está falando em português aqui com a gente, né? Ele mora hoje nos Estados Unidos, né? Ele estava aqui me contando que o contato dele com o português foi que na juventude, na infância dele, ele morava muito próximo da fronteira e o português era uma língua muito falada, né? Então, daí essa fluência dele em português. Então, quer dizer, nós temos aí duplamente contemplados, né? Com a pessoa que está conversando na nossa língua, né, no português, e com a experiência fantástica aí já, né, dos Estados Unidos, com essa fantástica indústria americana aí de frango de corte. Então nós vamos passar aqui para um porteiro. Eu selecionei aqui o pessoal da técnica aqui do nosso podcast, selecionou algumas perguntas e a gente vai, ao longo das perguntas, fazendo uma conversa sobre food safety aí, que é o seu dia a dia, né, do seu trabalho. Atualmente eu sei que, né, você tem essa experiência do dia a dia, você tem o chão de fábrica, de estar dentro de uma empresa avícola, cuidando, né, de food safety, cuidando, né, de uma coisa tão importante para a gente, da parte de segurança alimentar, no aspecto, né, de controle de patógenos, que é tão importante em qualquer indústria de alimentos, especialmente para frangos, né? Hoje, doutor Juan, quais são as regulamentações de food safety em vigor que o senhor considera mais importantes para destacar aqui na indústria americana de frangos? Então, são muitas, mas eu acho que a mais importante que agora está em revisão é a nova proposta que é chamada Proposed Regulatory Framework to Reduce Salmonella Illness attributable to poultry. Eu acho que é a proposta do marco regulatório, de mudança do marco regulatório. E esta nova proposta basicamente tem 3 componentes. O primeiro é relacionado com o teste dos lotes recebidos na planta. O segundo é no desenvolvimento de um programa SPC, de controle estadístico, usando a enumeração de salmonela. Mas o problema é que
a enumeração de salmonela, a quantificação de salmonela em processo é muito baixa. Então, é muito difícil fazer um programa de controle estadístico com números que são tão pequenos. Então, a nossa proposta como indústria americana é mudar esse componente para ter SPC de aeróbios totales, contas de aeróbios totales. Então, nós estamos falando com o governo disso e eu acho que vamos a combinar pronto em esse segundo componente. Mas até agora nós lidamos com a prevalência de salmonela, positivo ou negativo, a porcentagem, mas a enumeração, nós não fazemos enumeração de salmonela como indústria, mas é prevalência. O terceiro componente é desenvolvimento e implementação de um padrão de produto final que eles chamam executáveis, que a proposta delas é ter um número da UFC, unidades formadoras de colônia, por mililitro, e ter um número, mas o problema com isso é que se você tem um número e você não pode estar arriba desse número, então o que vai fazer com todo o produto que já produziu? Então, esse é o que agora estamos debatendo com o governo, a FSIS, para melhorar a abordagem desta proposta. Então, eu acho que o componente que é mais controversial é o componente número 3, mas eu acho que quando temos a próxima reunião com eles em junho, eu acho que nós vamos combinar com a proposta que basicamente é colocar um número como, por exemplo, 10 unidades formadoras de colônia por mililitro, que é um logaritmo, para todas as salmonelas. Mas depois, em 3, 5 anos, nós poderíamos ter um estándar que é mais baixo para, por exemplo, Salmonella enteritidis, Typhimurian ou Infantis. Então, eu acho que essa é a principal regulamentação que agora estamos debatendo e que é uma das mais importantes que eu acho que vai a mudar a food safety dos Estados Unidos e do mundo também. Nessa questão da salmonela, né, saindo até um pouco aqui do nosso script aqui, tolerância zero é muito difícil a gente conseguir, né, zerar, assim. A gente tem que entender que a gente, como você muito bem falou, a gente tem que estabelecer um padrão que seja seguro, mas como é que você enxerga a possibilidade de zerar isso, enfim, tolerância zero disso aí? Você acha que é viável isso? Não, e é uma muito boa pergunta, porque agora mesmo, nesta semana, o governo, eu acho que você disse, anunciou, falou que tem a proposta de declarar salmonela como adulterante em certos produtos, não todos os produtos, só em produtos cheios e que tem breaded, como não sei como dizer breaded. Então, os produtos que são breaded e que estão cheios com queijo, por exemplo, a proposta é que sejam adulterados se tem níveis arriba da uma unidade formadora de colônia por mililitro. Mas eu acho que isso é só o princípio de um jeito para eventualmente declarar salmonela como adulterante para todos os frangos. Então, eu não considero que é uma boa ideia de fazer isso, porque estamos falando de produto que é fresco, não é cozinado. Tem outro step depois que sai de nossas companhias, que é o cozinado. E o cozinado vai eliminar a salmonela. Se está bem cozinado, por suposto. Como é que funciona, doutor Juan? As agências governamentais que regulam a indústria, como é que isso
Inclusive, como é que é essa relação das indústrias com as agências? Então, aqui nos Estados Unidos, a indústria principal, que é a reguladora do Food Safety em frangos, é FSIS, Food Safety Inspection System. E é uma agência que é a reguladora que pertence ao Departamento de Agricultura. Mas temos outras que são responsáveis pelas regulações da qualidade, por exemplo, como AMS, que é Agriculture Marketing System, que é outra agência dos Estados Unidos, mas a principal é a FSIS. Agora, a FSIS tem muito contato conosco. Temos pessoal da FSIS sempre em nossas plantas, ou frigoríficos, eu acho que vocês chamam. E sempre temos reuniões com eles. Não é como nós não vemos elas como inimigo, é parte do nosso sistema. E nós queremos o mesmo, que é um produto de alta qualidade que não vai causar illness para o consumidor. Então, trabalhamos muito bem juntos, mas também temos outras organizações que são da indústria, como a US Poultry and Egg Association, que elas são os organizadores da IPPE todos os anos. Mas também tem NCC, National Chicken Council. Então, sempre temos reuniões com elas. E, por exemplo, quando eu falava para você que tivemos a reunião com a FSIS, isso foi através da NCC, US Poultry and Egg, e tivemos muita participação de toda a indústria, mas também dessas organizações. Eu acho muito interessante esses sistemas onde age, como você falou, tanto o governo quanto as empresas têm o mesmo objetivo, que é produzir algo de qualidade, né? Eu gosto muito desse sistema que seja colaborativo, o governo e a empresa trabalhando em comum para atingir o objetivo que naturalmente é da sociedade como um todo. Eu gosto muito desse sistema. Doutor Juan, nós vivemos num mundo aí tecnológico, né? Estamos aí com as inteligências artificiais aí batendo nas nossas portas, na internet das coisas. Como é que você avalia o papel dessas novas tecnologias aí no dia a dia aí da segurança alimentar numa empresa de frangos de corte? Bom, em relação às tecnologias emergentes, há dois lados disso, eu acho. O primeiro é sobre o uso dessas tecnologias para avaliação de atributos de qualidade, por exemplo. Mas o segundo lado é como desenvolvemos intervenções não químicas que podem agregar a redução microbiana em geral. E isso sempre está no radar para nós. Então, como podemos usar a tecnologia para avaliar esses conceitos? Por exemplo, nos últimos anos, a indústria do frango dos Estados Unidos trabalhou muito na digitalização da coleta de dados e se expandiu para dados relacionados com food safety, segurança alimentar, que eu acho que contribuirão para gerenciamento de intervenções microbianas e também para poder avaliar essas intervenções. Esses dados agora podem ser acessados remotamente, em tempo real, e ajudam para possíveis, resolver possíveis problemas microbianos que temos nos frigoríficos. Então, estamos usando tecnologia. Eu acho que não estamos a um nível que nós podemos dizer hoje que tudo é digitalizado, tudo é usado através da internet das coisas, mas eu acho que o reconhecimento que a tecnologia pode nos ajudar para avaliar intervenções, vai ajudar muito para a food safety em geral. Juan, nós temos talvez um assunto que ele talvez tenha ocupado os últimos anos aí na preocupação de todas as empresas, de toda a parte médica veterinária das empresas, enfim, da academia, que é a questão da resistência, certo? Resistência aos antibióticos, né, dos patógenos.
né, a própria nutrição, o banimento dos agentes, né, promotores de crescimento, né, os agentes melhoradores de desempenho nas ações, né, que a Europa já baniu. Enfim, é um assunto, resistência microbiana é um assunto que é sempre muito presente no nosso dia a dia. Como é que você enxerga, como é que hoje a indústria lida com esse problema? Sim, mas eu acho que a resistência de antibióticos é um assunto muito polêmico, é? E a indústria dos frangos tem feito um trabalho tremendo para garantir que um, quando antibióticos forem usados, as empresas sigam as especificações de retirada para garantir que não haja resíduos no carne. Então, não podem ser transferidos para o consumidor final. Então, às vezes, isso não é muito conhecido. E isso eu acho que criou alguma desinformação para o público consumidor, mas temos uma regulamentação muito, muito importante e nós seguimos isso através de nossos veterinários para garantir que se temos usado antibióticos, não vai ter problema, não vai ser transferido para o produto. Então, os controles que temos aqui são muito, muito importantes e você tem que ter isso se tem uma empresa que é grande nos Estados Unidos. Mas eu acho que os problemas ah, são quando tem uma empresa pequena ou tem uma empresa familiar que não é registrada, que tem como backyard chickens e elas usam os antibióticos, mas não tem um veterinário que pode recetar isso. Então, eles podem não seguir as especificações de antibiótico. Então, eventualmente, é transferido para o consumidor final através de alimento e depois a indústria aqui é afetada, porque os frangos ocasionaram isso, e talvez não é a indústria de frangos, é os pequenos produtores de frangos que não têm nenhuma afiliação com alguma organização grande, ou tem um sistema como nós que tem food safety professionals, que tem veterinários e como assim. Tá ótimo. Pensando no futuro, né? Pensando em food safety, pensando em regulamentos, como é que você enxerga aí as tendências de como que novas ferramentas, novas approaches aí em relação à regulamentação de food safety que, que serão aí, vamos dizer, o nosso futuro? Que você acha que vem pela frente em relação a essa questão? Sim, nos Estados Unidos a tendência da indústria sempre foi e é reduzir a incidência de casos de doenças humanas por salmonela. Isso é um fato. Em geral, eu acho que esse tem sido o foco o tempo todo na nossa indústria e temos a indústria tem feito um ótimo trabalho reduzindo a incidência de salmonela em frangos. Nadie pode discutir isso porque é o fato. Ah, e isso está demonstrado com os dados que publica a FSIS, a CDC. Então, o compromisso da indústria está lá. Mas eu acho que com as novas regulações de food safety, nós vamos ver mais e mais sistemas da identificação da salmonela mais rápidos. Agora temos as novas tecnologias moleculares para enumerar salmonela, quantificação da salmonela, que pode ter resultados menos de um dia. Mas ainda tem que preparar a amostra e tudo isso. Mas eu acho que nos próximos 5 anos nós vamos ver tecnologia disponível para nós que vai ter serotyping. Eu não sei se vai ser como 6 horas, mas eu acho que pode fazer serotyping em um dia. Agora mesmo tem desenvolvimento de tecnologias para ter a identificação de salmonela em 3 minutos com uns swaps. Eu
Não sei onde vamos ir depois disso, mas eu acho que vamos ter muita tecnologia para poder garantir que produtos não têm certos níveis da salmonella, de acordo com a nova regulamentação da Proposed Regulatory Framework. E como que você enxerga aí? Quais seriam as principais considerações para garantir, uma vez estabelecidas essas conformidades regulatórias, como é que as empresas vão se adaptar para atenderem essas conformidades? Primeiro, eu acho que nós estamos constantemente avaliando as intervenções que temos antimicrobianas, no nível da planta. Também da área da produção de frango vivo. E nos últimos anos, eu acho que pode dizer que nos últimos 10 anos, ah, a abordagem que temos nós é uma abordagem científica para avaliar essas intervenções. Sempre estamos constantemente pesquisando procurando as novas intervenções. Usamos muita estatística para avaliar a eficácia das intervenções. Algo que talvez 20 anos atrás não fazíamos. E em alguns casos, e eu posso falar por experiência própria, reduzimos intervenções que não estão contribuindo. Então, isso às vezes não é muito falado, mas nós reduzimos a intervenção. Dissemos, esta intervenção não está contribuindo para a redução, então vamos eliminar. Se tem um químico, vamos reduzir a concentração. Se tem intervenções físicas que não têm nada a ver com químicos, também usamos. Usamos muitas intervenções que são só físicas e que têm um efeito positivo para a redução geral. Mas eu acho que eu poderia dizer que a abordagem científica é a principal mudança em geral de como fazemos agora as coisas para demonstrar que temos um sistema muito sólido da food safety. E pensando um pouco nessa questão justamente aí, né, de você ter essa informação e levar essa informação na comunicação com os consumidores, né, para inclusive deixar bem transparente como que a indústria, né, trata essas questões, até para dar ao consumidor uma segurança que ao adquirir aquele produto, né, ele está levando para casa aí, né, 100% de qualidade, 100% de garantia que o produto ele garante essa qualidade. Essa transparência, né, na comunicação entre a empresa, né, e o consumidor. Eu sei que vocês aí nos Estados Unidos fazem muitos recalls, né? É bem comum a indústria, de uma maneira geral, alimento nos Estados Unidos, tem trabalhado, né, exatamente em função desse respeito ao consumidor. A própria empresa recolhe alguns produtos que ela já por algum motivo, né? Estou falando da indústria geral, não especificamente para frango, mas para a indústria de alimentos. Como é que você enxerga essa relação, né, entre a empresa, né, pensando nessa transparência com o consumidor? Semi, é um tópico muito interessante, porque você pode ser transparente, mas até um nível. Tem outras coisas que não pode falar, mas nós estamos mudando em geral. Agora temos muita informação nos labels, muita informação, especificamente quando tem alergênicos, ah, mas nós não colocamos nos labels, por exemplo, que fazemos nas plantas como intervenções antimicrobianas. Não, como você pode fazer isso? Então, eu acho que a educação com o consumidor final, e isso é algo que nós precisamos fazer mais. Se você olha a indústria da carne, tem muitos documentais que tem na Netflix e outras plataformas que eles fazem, que convidam a gente para vir a suas plantas e elas ensinam elas o que eles fazem, porque nós não podemos dar a imagem para as pessoas que somos uma fábrica de segredos, né? Nós somos
em geral, somos uma organização científica e nós queremos o mesmo que você. Nós somos os nossos próprios consumidores. Meus filhos consumem nossos frangos. Então, eu acho que nesse sentido temos que ser muito mais transparentes, mas tem que ter certas regulamentações para isso, porque não podemos irmos ao extremo de ter tudo transparente a ponto que pode ser usado em nossa contra. Então, eu acho que melhorou muito, mas temos muito trabalho que fazer para o futuro. Já caminhando para o final aqui, Juan, você podia descrever um pouquinho para a gente como é que é o seu dia a dia. Inclusive, assim, é legal porque você já está na empresa há algum tempo, né? E já teve a chance de crescer profissionalmente. Como é que você enxerga aí, falando até para as pessoas que gostam dessa área de food safety, como é que é a rotina? Como é que você nos diria assim, da evolução, né? Como você acabou de dizer, né? A gente sempre quer o melhor, a gente sempre trabalha muito nas empresas porque justamente o produto vai ser consumido pelos nossos próprios filhos, né? Então, assim, para essa moçada que quer entrar aí nessa área de food safety, aí, como que vamos dizer, definiria qual que é assim, o segredo do trabalho, o dia a dia, como é que funciona isso aí? E aí, buscando a sua experiência aí dentro de uma empresa que é uma empresa conceituada, que é uma empresa que, né, tem um renome enorme nos Estados Unidos, como é que é vamos dizer, essa rotina sua aí? E eu acho, eu sorrio porque não tem dia a dia, não é o mesmo dia a dia, é muito diferente. Eu gosto muito de planejar a minha semana. Por exemplo, hoje, sexta, eu vou planejar a semana que vem. E tenho tudo no calendário, mas sempre tem muitas coisas, porque eu sempre falo que nossa indústria, nós temos animais que são vivos. Não, não é, você não, nós não fazemos cadeiras ou mesas ou balões de futebol. Nós trabalhamos com um animal que é vivo, que tem necessidades, que tem também uma shelf life. O produto nós não podemos colocar no geladeira e dizer outro mês vamos voltar e fazer algo com esse produto. Não, você tem que fazer algo com esse produto hoje. Quando o frango chega na planta, tem que processar hoje. Não pode voltar para a granja. Ah, então, se você está pensando em entrar na indústria dos frangos, tem que saber que é diferente todos os dias. Eu tenho nessa indústria nos Estados Unidos 24 anos. E eu sempre digo que eu já vi tudo o que aconteceu, mas não é verdade. Sempre acontece algo que alguém fala para mim, liga e diz: você não sabe o que aconteceu nessa planta. E algo aconteceu que eu nunca escutei antes. Então, é muito dinâmica, sempre está movendo, sempre tem desenvolvimento de novas coisas. O que sim posso garantizar é que todos os dias vão ser muito interessantes. Você não vai ter um dia que vai dizer, é, hoje foi como chato. Não, sempre tem algo que acontece. E o que eu gosto mais é que quando eu comecei nessa indústria, uh, o enfoque científico não era o nível que temos agora. O enfoque era mais como empírico, que você escutou que alguém fazia isso, então eu vou fazer isso aqui. Você escutou que alguém cortava o frango assim, então você vai cortar assim. Mas agora é mais como temos uma nova tecnologia, isso é, vamos fazer uma avaliação, vamos usar estatística, vamos fazer um estudo, vamos a combinar com uma universidade, fazer um research. Então, agora é muito mais real e eu não poderia dizer você quantas vezes nós dissemos que não vamos implementar algo, porque os resultados do projeto de teste não foram bons. Então, antes não era assim. Então, agora mudou muito. Temos muita ciência hoje. Mas isso mudou nos últimos 15 anos, eu acho. Mas é muito interessante.
Nossa, esse recado é muito legal. Eu queria reforçar ele. Esse assim, é o caminho, né, Juan? Quer dizer, a ciência ela é uma grande indutora da inovação, dos novos processos. Nada como você tomar uma decisão baseado, como você falou, com um dado gerado na empresa, um projeto de pesquisa, com um alto grau, né, de tecnificação metodológica, acadêmica, com parceria com as universidades ou com testes, né? E não no feeling, ou, como você falou, empírico, ou porque ouviu dizer, ou porque ouviu falar. Então, realmente é muito importante. E eu fico muito feliz que você está dando esse depoimento, porque aqui no Brasil a gente ainda tem esse tipo de tomada de decisão baseada, sabe, em quase em coisa abstrata. Né? Então, assim, e que bom que você deu esse testemunho, quando você entrou na empresa, algumas decisões eram tomadas assim meio que sem esse embasamento e que naturalmente a evolução dessa tomada de decisão e das melhorias e da adoção das tecnologias elas são feitas baseadas sempre em critérios científicos, né? Eu acho que esse recado é muito bom aí para o público, né, do mundo todo aí, porque eu também acredito que sou suspeito para falar, né? Eu estou dentro de uma universidade, mas eu acho que esse é o caminho natural. E aí eu estou falando só de frango, não, estou falando, né, de tudo. Bom, nós temos aqui a finalização do nosso podcast com 3 perguntas, certo? A primeira pergunta, eu mesmo vou abordar ela aqui, que eu iria perguntar qual que é o livro favorito relacionado à avicultura. Mas essa área sua é tão cheia de regulamentação, é tão cheia de coisa nova a cada minuto, né, que eu tenho certeza que não existe um livro para ser recomendado. Mas, pulando o livro, vamos dizer, da área técnica, eu faria a segunda pergunta, que é, aí esquecendo essa área técnica, para você contar aí para a gente uma indicação, um livro que te marcou, um livro que você gosta, um livro que é favorito. Eu sei que é difícil, a gente lê toda hora uma coisa nova, e leitura é uma coisa tão deliciosa, né? Mas um livro aí que o Juan poderia aí indicar para a gente, que se você gosta, que foi importante aí na sua trajetória. Sam, eu acho que agora não tem livros. Eu não quero falar mal de pessoas que ainda escrevem livros do indústria dos frangos, mas eu acho que não tem um livro mais publicações científicas, como scientific papers. Mas o livro que gosto mais é de Paulo Coelho, Os Quatro Acordos, eu gostei muito. Mas não é de frangos, mas para frangos, eu sempre a minha recomendação seria que você subscreva a revistas científicas que tem, podcasts como este, mas revistas científicas, porque são importantes. As revistas científicas, em muitos casos, são feitos com uh, plantas e universidades. Não é só em um laboratório, mas também tem subscrições para outras revistas digitais que têm muita informação de novas regulamentações de frangos nos Estados Unidos, na Europa. Tem muitas informações sobre os recalls que temos nos Estados Unidos. E eu gosto muito de ler essa informação. Sempre quando chego a meu escritório, sempre tem muitos, muitos e-mails que vêm com links para informações do momento. E sempre tem, por exemplo, ontem foi o anúncio do FSIS da proposta para declarar salmonela como adulterante produtos cheios e eu acho que você diz empadizados. E isso foi hoje eu recebi um link que tem algumas pessoas que têm outro ponto de vista, que elas comentam sobre isso. Então, você pode ver outras posições sobre o anúncio do governo. Então, eu gosto muito de ler essas coisas agora, porque é o mundo da digitalização. E para terminar, aqui a nossa última pergunta é que, na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? Eu sempre vou dizer que você tem que preocupar de o que você faz hoje, no momento. Não tem que não tem que se preocupar de a promoção que vem, o salário que vem. Isso vai chegar. Porque se você se preocupa de outras coisas e de não fazer seu trabalho, eventualmente
o foco de você vai ir para outro lado. Não vai ter 100% de foco em o que você está fazendo. Então, se você enfoca em o que você faz hoje, você vai ser muito, muito successful. Dr. Juan Francisco de Vilhena, nosso entrevistado de hoje, muitíssimo obrigado. Acho que foi muitas tua experiência, né? As informações, compartilhar com a gente, inclusive a gente que está aqui no Brasil, né? Que tem diferenças e tem muita coisa boa para a gente trazer, né? Que a indústria americana faz. Eu acho que você trouxe muitas informações legais. A gente agradece muito em nome aqui do nosso podcast Oviário. Acho que foi um episódio muito produtivo, né? E eu deixo aqui os nossos participantes aqui, deixo você fazer as suas, né, que as palavras finais sejam as suas. Muitíssimo obrigado, e a gente vai interagindo, queria depois, né, em outros momentos interagir mais, porque essa experiência que você nos trouxe foi muito rica. Muito obrigado e desculpa por o sotaque peruano, americano e brasileiro. Então tá, obrigado, Juan. Tchau, pessoal. A gente se vê no próximo episódio.